Sua proposta absurda de casamento com essa menina, rapaz. Basta isso. Não é isso, não. O canalha, pô. Vô, não é isso. O quê? Não é isso, vô, é outra Olha coisa. aqui, eu só vou relevar o que o senhor está falando, porque eu percebi que o senhor está fora de si. Fora de si? Fora de si, ô velho babão. Fora de si tá o senhor. Se acha que eu vou deixar minha neta aí nas suas patas? Pata não, mais respeito! Para! O senhor tá ultrapassando todos os limites. O circo tá pegando fogo. Oh, meu Deus, eu não tô conseguindo ver direito. É a voz do Toniel? O que esse desocupado tá fazendo aqui? Ai, Dainá. Veio tirar satisfação com o pedido de casamento do Dr. Arthur. Ai, eu sabia que o Toniel não ia engolir isso direito. Ele tá muito irritado com o Dr. Arthur. Olha lá. Vai lá, pega tuas coisas e vou embora Me daqui. desculpa, tá, Dr. Arthur? Porque o meu vô, ele não costuma ser assim. Tem que pedir. Isso direito. Ele tá muito irritado com o Dr. Arthur. Olha lá. Vai lá, pega tuas coisas e vou embora Me daqui. desculpa, tá, Dr. Arthur? Porque o meu vô, ele não costuma ser assim. Tem que pedir desculpa, não. Eu não sou assim, não. Mas mexeu com a minha neta. Quem abusar da minha neta vai ouvir. Eu não quero abusar de ninguém. Não tem nada de maldoso na proposta que eu fiz. Eu quero saber. Não quero saber. Qual foi a proposta? O que você deixou de... Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos acompanhar um dos momentos mais dramáticos e surpreendentes de Quem Cuida uma História, em que um casamento planejado para proteger uma fortuna acaba abrindo caminho para uma tragédia devastadora, uma traição impiedosa e uma disputa que mudará para sempre o destino de todos os envolvidos. O grande dia finalmente chega e a mansão de Arthur Brandão se transforma no cenário de um acontecimento que promete marcar a vida de toda a família. Enquanto os convidados começam a ocupar seus lugares e os preparativos entram na reta final, Adriana veste o vestido de noiva ao lado de Elisa e de seus familiares. Apesar da emoção visível nos olhos da mãe, que não consegue esconder o orgulho ao ver a filha pronta para subir ao altar, Adriana sente um peso estranho dentro do coração. Em vez da felicidade que normalmente acompanha uma noiva, ela carrega uma inquietação difícil de explicar, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Otoniel percebe o nervosismo da neta e, mais uma vez, tenta convencê-la de abandonar aquela ideia antes que seja tarde demais. Para ele, o casamento com Arthur continua sendo um enorme erro, principalmente porque a família Brandão já demonstrou inúmeras vezes que seria capaz de qualquer coisa para proteger a própria herança. Mas Adriana sabe que não pode voltar atrás naquele momento. Existe uma responsabilidade maior por trás daquela união, e abandonar Arthur significaria deixá-lo sozinho diante de pessoas que esperam ansiosamente pelo momento de vê-lo derrotado. Em outra parte da mansão, Arthur faz os últimos ajustes em seu testamento. Ao lado do advogado Ademir, ele analisa cada detalhe do documento e deixa claro que pretende surpreender todos os familiares. O empresário está cansado de anos de falsidade, interesse e manipulação. Pela primeira vez, sente que possui a oportunidade perfeita para responder à altura tudo aquilo que sofreu dentro da própria família. Ademir observa a situação com preocupação, pois conhece muito bem o temperamento de Pilar e consegue imaginar o tamanho da explosão que acontecerá quando ela descobrir o conteúdo daquele documento. Mesmo assim, Arthur não demonstra qualquer dúvida. Pelo contrário, a simples ideia de ver os parentes interesseiros recebendo exatamente o que merecem parece lhe trazer uma satisfação enorme. Enquanto isso, os convidados continuam chegando à mansão. Entre eles está Pedro, que ainda não sabe quem é a mulher escolhida por seu padrinho para se tornar esposa. Curioso, ele caminha pelos corredores da casa sem imaginar que está prestes a receber a notícia mais dolorosa de sua vida. Ao passar diante de um dos quartos, Pedro vê Adriana vestida de noiva segurando o buquê. O choque é tão grande que ele fica sem reação durante alguns segundos. O homem, que sempre tentou esconder os próprios sentimentos, percebe naquele instante que a mulher por quem se apaixonou está prestes a se casar com outra pessoa. Tomado pelo desespero, ele entra no quarto e finalmente revela aquilo que guardava dentro de si
havia tanto tempo. Eu amo você, Adriana. Não posso te ver se casando com outra pessoa. A declaração atinge Adriana de forma inesperada. Ela fica completamente surpresa, sem saber como reagir diante de uma confissão tão intensa justamente no dia do casamento. Pedro insiste, pergunta se ela realmente ama Arthur e tenta encontrar alguma explicação capaz de justificar aquela decisão. A resposta da jovem apenas aumenta sua confusão. Adriana admite que não existe amor romântico entre ela e Arthur, mas também deixa claro que os motivos daquele casamento são muito mais complexos do que ele imagina. Para Pedro, porém, nada parece fazer sentido. Convencido de que ela está cometendo um enorme erro, ele insiste que ainda há tempo para voltar atrás. Sem que os dois percebam, Bruna escuta parte da conversa. As lágrimas surgem imediatamente quando ela entende que suas suspeitas estavam corretas. Pedro realmente ama Adriana e jamais conseguiu esquecê-la. Enquanto os sentimentos são revelados nos bastidores, Pilar toma uma decisão inesperada. Mesmo afirmando que não pisaria naquela cerimônia, ela resolve comparecer acompanhada de Ulisses. A simples ideia de ver Adriana se tornando esposa de Arthur é insuportável para ela. Mas existe algo ainda pior, a possibilidade de perder definitivamente qualquer chance de colocar as mãos na fortuna do irmão. Ao encontrar Arthur pouco antes da cerimônia, Pilar deixa claro que não está ali para celebrar felicidade alguma. Eu vim testemunhar o começo da sua ruína. A provocação não surte o efeito esperado. Arthur apenas sorri porque já conhece a irmã o suficiente para saber que o ódio dela é diretamente proporcional ao tamanho da ganância que carrega. Pouco depois, a cerimônia finalmente começa. A música invade a mansão enquanto Adriana surge ao lado de Elisa, caminhando lentamente em direção ao altar. Os convidados acompanham emocionados aquele momento. Ademir e Dora sorriem discretamente. Pedro tenta esconder a dor que sente ao vê-la vestida de noiva. Bruna luta para controlar o ciúme. Pilar observa tudo de longe com um olhar carregado de desprezo. Quando Adriana finalmente chega ao altar, ela segura as mãos de Arthur e escuta o celebrante iniciar a cerimônia. As assinaturas são feitas, os documentos são oficializados e, diante de todos os presentes, os dois são declarados marido e mulher. Os aplausos começam a ecoar pela mansão, mas exatamente quando todos acreditam que a cerimônia terminou em paz, algo completamente inesperado acontece. Todas as luzes se apagam ao mesmo tempo. A escuridão toma conta do ambiente e uma onda de nervosismo se espalha entre os convidados. Arthur tenta acalmar todos e decide verificar pessoalmente o que provocou aquela falha. Sem imaginar o perigo que o espera, ele segue sozinho pelos corredores da casa. Pilar observa cada movimento em silêncio. Adriana tenta ir atrás dele, mas acaba sendo interceptada por Bruna, que explode de raiva e a acusa de ter destruído seu relacionamento com Pedro. A discussão cresce rapidamente e as duas trocam palavras duras até que as luzes finalmente voltam. Livre daquela situação, Adriana corre para procurar o marido. Ela atravessa corredores, abre portas e chama por Arthur repetidas vezes, mas não recebe qualquer resposta. A sensação ruim que a acompanhava desde o início do dia se torna cada vez mais forte até que ela chega ao quarto principal e se aproxima da sacada. Ao olhar para baixo, vê uma cena que faz seu mundo desmoronar. Arthur está caído na rua. O grito de Adriana ecoa pela mansão inteira. Sem conseguir acreditar no que vê, ela corre desesperadamente para fora da casa, se ajoelha ao lado dele e tenta fazê-lo reagir enquanto as lágrimas escorrem sem controle. Em poucos segundos, os convidados descem em choque, a polícia é chamada e Pilar aproveita o caos para apontar imediatamente para Adriana. Naquele instante, a felicidade do casamento desaparece e dá lugar ao início de um pesadelo que mudará a vida da jovem para sempre. E o pior de tudo é que a verdadeira guerra ainda nem começou. Anos se passam e aquilo que parecia ser o fim da história de Adriana
acaba se transformando apenas no começo de uma revanche que ninguém poderia imaginar. Enquanto Pilar vive cercada por luxo, acreditando que eliminou definitivamente o maior obstáculo entre ela e a fortuna de Arthur Brandão, a verdade segue escondida, esperando o momento perfeito para vir à tona. Depois de ser enviada para um hospital psiquiátrico através de uma armação cruel, Adriana passa anos lutando para sobreviver. Durante todo esse tempo, o mundo acredita que ela morreu. A notícia falsa se espalha rapidamente e destrói completamente sua família. Elisa, Otoniel e Mau Mau sofrem uma dor impossível de descrever, convencidos de que perderam para sempre a pessoa que mais amavam. Mesmo diante do sofrimento, Elisa nunca consegue aceitar aquela versão dos fatos. Existe algo dentro dela que insiste em dizer que a filha continua viva. Enquanto todos tentam seguir em frente, a mãe permanece agarrada a uma esperança que parece impossível. Do outro lado da história, Pilar desfruta cada centavo da fortuna que acredita ter conquistado. A mansão de Arthur se transforma em palco de festas extravagantes, compras milionárias e uma vida de excessos que alimenta ainda mais sua arrogância. Ela compra carros importados, investe em luxo e se comporta como se fosse a verdadeira dona de tudo aquilo. Os filhos acompanham aquela vida confortável sem imaginar que o castelo construído pela mãe está prestes a desmoronar. Quando a justiça finalmente marca a audiência que decidirá o destino definitivo da herança de Arthur Brandão Pilar, tem certeza absoluta de que vencerá. Para ela, Adriana está morta. O casamento acabou enterrado no passado e ninguém poderá impedir que o patrimônio seja transferido oficialmente para suas mãos. No dia do julgamento, o tribunal fica lotado. Jornalistas curiosos e pessoas ligadas à família Brandão ocupam cada espaço disponível. O assunto desperta enorme interesse, afinal, todos querem descobrir quem ficará com uma das maiores fortunas da região. Pilar chega confiante, vestida como uma vencedora. Ulisses também demonstra segurança. Ambos acreditam que aquela audiência existe apenas para formalizar uma vitória que já consideram garantida. Quando o juiz inicia os trabalhos, Pilar faz questão de reforçar sua versão da história. Ela tenta convencer todos de que a família de Adriana não possui qualquer direito sobre o patrimônio de Arthur e insiste que a fortuna deve permanecer entre os Brandão. Elisa não consegue conter a revolta ao ouvir aquelas palavras. Depois de tudo o que aconteceu, ouvir Pilar falar em justiça soa como uma afronta insuportável. A discussão aumenta e o clima dentro do tribunal se torna cada vez mais tenso. Ulisses também presta depoimento e repete o mesmo discurso. Segundo ele, a vontade de Arthur não pode mais ser cumprida porque Adriana não está viva para receber a herança. É justamente nesse momento que algo completamente inesperado acontece. As portas do tribunal se abrem. O silêncio toma conta do local. Os jornalistas param de escrever. Os advogados se levantam. Os familiares ficam paralisados. E então, Adriana aparece. Com um visual elegante, postura firme e um olhar carregado pela dor dos últimos anos, ela caminha lentamente pelo corredor principal, enquanto todos observam sem conseguir acreditar no que estão vendo. Por alguns segundos, ninguém consegue dizer uma única palavra. Elisa é a primeira a reagir. Minha filha! Minha filha está viva! As lágrimas escorrem imediatamente. Otoniel sente as pernas fraquejarem. Mau Mau corre em direção à irmã, completamente emocionado. A família se abraça, enquanto o tribunal inteiro assiste àquela cena histórica. Pilar, por outro lado, parece incapaz de respirar. A mulher que ela acreditava ter eliminado retorna justamente no dia que deveria marcar sua vitória definitiva. O desespero toma conta da vilã. Ulisses percebe imediatamente que tudo mudou. Aquilo que parecia uma audiência tranquila se transforma em uma ameaça real. Mas Adriana não volta apenas para reivindicar a herança. Ela volta trazendo a verdade. Ao receber autorização para falar, a jovem se aproxima do juiz e explica que passou anos reunindo provas. Durante todo aquele período,
Ela investigou os acontecimentos que destruíram sua vida e encontrou algo capaz de mudar completamente o rumo daquela história. Em seguida, ela apresenta um vídeo. A gravação começa a ser exibida diante de todos. As imagens mostram exatamente o momento em que Pilar ataca Arthur. O tribunal inteiro entra em choque. O silêncio dá lugar a murmúrios de incredulidade. Os jornalistas registram cada segundo. Os filhos de Pilar assistem sem conseguir acreditar. Ingrid leva as mãos ao rosto. Brigitte fica completamente sem palavras. Rafael balança a cabeça decepcionado. Pela primeira vez, todos enxergam quem Pilar realmente é. A vilã tenta negar desesperadamente. Ela afirma que tudo não passa de uma montagem, insiste que está sendo vítima de uma conspiração e procura qualquer argumento capaz de salvá-la. Mas ninguém acredita, nem mesmo sua própria família. Ulisses observa a irmã com desprezo e finalmente admite aquilo que nunca teve coragem de dizer. Você foi longe demais, Pilar. A frase pesa mais do que qualquer acusação. Pela primeira vez, Pilar está completamente sozinha. Diante das provas apresentadas, o juiz toma sua decisão. A justiça reconhece Adriana Brandão como única herdeira legítima de Arthur Brandão e determina que toda a fortuna permaneça sob seu controle. Ao mesmo tempo, ordena a prisão imediata de Pilar. O desespero da vilã atinge o limite. Ela grita, ameaça, tenta se justificar, mas nada funciona. Os policiais se aproximam e colocam as algemas diante de todos. A mulher que sonhava viver rodeada de luxo acaba conduzida para uma cela. Adriana observa a cena com lágrimas nos olhos. Não são lágrimas de vingança, são lágrimas de alívio. Depois de anos sofrendo injustamente, finalmente a verdade venceu. Enquanto Pilar é levada pelos corredores do tribunal, a jovem abraça Elisa Otoniel e Mau Mau. Pela primeira vez em muito tempo, aquela família consegue sentir esperança novamente. Arthur não está mais presente para ver a justiça ser feita, mas sua vontade foi respeitada. Sua herança chegou às mãos da única pessoa que esteve ao seu lado sem interesse. E sua maior inimiga finalmente pagou pelos próprios crimes. Depois de anos sendo considerada culpada por um crime que nunca cometeu, Adriana finalmente está prestes a retornar para enfrentar aqueles que destruíram sua vida. Enquanto Pilar acredita que a fortuna de Arthur está praticamente em suas mãos, o destino prepara uma reviravolta tão poderosa que ninguém dentro daquele tribunal conseguirá permanecer indiferente. Depois de passar anos isolada e longe de todos que amava, Adriana sobreviveu graças à própria força. Enquanto o mundo acreditava que ela havia desaparecido para sempre, a jovem reuniu coragem para reconstruir sua vida e encontrar respostas. Durante esse tempo, Pilar desfrutou da riqueza de Arthur sem qualquer remorso. A mansão se transformou em símbolo de ostentação, os carros de luxo se multiplicaram e as festas extravagantes passaram a fazer parte da rotina da família que tanto desejava colocar as mãos na fortuna do empresário. Mas toda mentira tem prazo de validade. Quando a audiência responsável por definir o destino definitivo da herança é marcada, Pilar entra no tribunal, convencida de que sairá dali ainda mais poderosa. Ela fala diante do juiz com a mesma arrogância de sempre tentando convencer todos de que a fortuna deve permanecer com a família Brandão. Ulisses reforça o discurso e insiste que não existe mais ninguém capaz de reivindicar os bens de Arthur. Enquanto isso, Elisa Otoniel e Mau Mau observam tudo com profunda tristeza. A ausência de Adriana continua sendo uma ferida aberta em suas vidas. Mesmo depois de tantos anos, eles nunca conseguiram aceitar completamente a versão apresentada pelos vilões. O juiz continua ouvindo os depoimentos quando algo inesperado acontece. As portas do tribunal se abrem lentamente. O silêncio toma conta do ambiente. Os jornalistas interrompem as anotações. Os advogados se levantam. Os familiares ficam imóveis. E então surge Adriana, elegante, segura e completamente transformada
ela atravessa o salão sob os olhares incrédulos de todos. A mulher que havia sido dada como morta está viva. Elisa sente as pernas fraquejarem enquanto as lágrimas escorrem pelo rosto. Minha filha, eu sabia que você estava viva. Otoniel leva as mãos ao rosto incapaz de conter a emoção. Mau corre em direção à irmã e a abraça, como se estivesse recuperando uma parte de si mesmo que havia sido arrancada anos atrás. Do outro lado, Pilar perde completamente a cor do rosto. A mulher que deveria estar desaparecida retorna justamente no momento em que ela acreditava estar prestes a vencer. O desespero toma conta da vilã. O juiz exige explicações e Adriana revela que passou anos investigando tudo o que aconteceu após a morte de Arthur. Ela conta que descobriu provas capazes de mostrar quem realmente destruiu aquela família e quem se beneficiou da tragédia. Então, chega o momento mais impactante de todos. Adriana pede que uma gravação seja exibida. As imagens aparecem no telão. O vídeo mostra exatamente o que aconteceu. Mostra Pilar agindo contra o próprio irmão. Mostra a ambição falando mais alto que qualquer laço familiar. Mostra a verdade que permaneceu escondida durante anos. O tribunal inteiro entra em choque. Ingrid observa as imagens sem conseguir acreditar. Brigitte leva a mão à boca. Rafael balança a cabeça decepcionado. Até Ulisses demonstra espanto diante da crueldade da própria irmã. Pilar tenta reagir imediatamente. Isso é mentira, é uma montagem, mas ninguém mais acredita nela. As provas são claras demais. A máscara finalmente cai. Aquela mulher que passou anos fingindo ser vítima, agora aparece diante de todos como a verdadeira responsável pela destruição da família. O juiz analisa o material apresentado e não demora para tomar sua decisão. Diante das evidências, ele reconhece oficialmente Adriana como a única herdeira legítima de Arthur Brandão. Toda a fortuna permanece sob seu controle. Toda a vontade de Arthur será respeitada. E Pilar perde absolutamente tudo. Mas a sentença não termina aí. Os policiais recebem autorização para agir imediatamente. Pilar entra em pânico. Ela tenta se justificar. Tenta implorar. Tenta convencer os filhos. Tenta convencer o juiz. Mas já é tarde demais. As algemas são colocadas em seus pulsos diante de todos. A mulher que sonhava viver cercada por riqueza deixa o tribunal como prisioneira. Enquanto ela é levada pelos corredores, Adriana finalmente sente o peso da injustiça começar a desaparecer. Não existe felicidade pela queda de Pilar. Existe apenas alívio. Existe a sensação de que a verdade finalmente venceu. Elisa abraça a filha com força. Otoniel chora sem esconder a emoção. Mau comemora o retorno da irmã. E todos entendem que mesmo depois de tantos anos de sofrimento, a justiça encontrou seu caminho. Arthur não está mais ali para testemunhar aquele momento, mas sua vontade foi cumprida. A única pessoa que permaneceu leal a ele recebeu aquilo que merecia. E aqueles que tentaram transformar a ganância em herança acabaram destruídos pela própria ambição. Muito obrigado por acompanhar essa emocionante história até o final. Se você gostou deste episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. E me conte nos comentários qual foi o momento mais emocionante para você, o retorno triunfal de Adriana ou a queda definitiva de Pilar. Muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.